Olá, pessoal, começando aqui mais um A Direita Podcast e hoje com a nossa grande vereadora de Curitiba, Tânia Guerreiro. Tânia, candidatíssima a deputada federal pelo Paraná agora. Minha amiga de bancada, Karine. E é isso, vamos dar início. Bom, vereadora, quero que se apresente. Bom, eu sou sargento da Polícia Militar, quer dizer, sou subtenente, né? Mas como subtenente é velho, então... E eu sou jovem, praticamente um feto. Eu sou sargento Tânia Guerreiro. Eu fiquei 22 anos da minha vida de sargento. Só isso. Dos 35 de polícia, né? Então, eu prefiro ser sargento. Eu trabalhei 20 anos no Serviço de Inteligência da Polícia Militar e trabalhei no PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, no Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada, desde que Guilherme Caramês Tiburcio desapareceu. E sou pedagoga por formação, pós-graduada pela PUC na área de pedofilia. Comecei a trabalhar com pedofilia no ano de 91, quando começou a desaparecer criança no Paraná. E dali para cá eu nunca mais parei. Infelizmente, eu sou a única policial, a única militar do país capacitada em pedofilia. A gente capacita a polícia de outros estados. Já capacitamos a polícia do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, e a nossa polícia aqui, à medida que vai entrando os policiais, a gente vai fazendo a capacitação para que eles saibam atender uma ocorrência envolvendo vítima e agressor. Porque em 15 minutos nós perdemos a vítima se o policial não for esperto. E eu trabalhei também na Interpol, em Budapeste, na Hungria, em Ottawa, no Canadá, e fiz palestra em outros países também. Faço palestra no país todo, atendo casos de pedofilia no Brasil todo e fora do país também, de brasileiros que moram em outros países que nos pedem ajuda, né? Orientação. Que currículo, né? Que currículo. Que currículo. Karine, por favor. Sargento, e como que é ser a primeira mulher, né, a trabalhar na inteligência da polícia durante todo esse tempo? A minha vida toda foi abrindo picada. Eu sou descendente de libanês, então a minha família eram criados para cuidar da casa. E eu, com 16 anos, arrumei a mala contra a vontade dos meus avós, da minha mãe. A única pessoa que até me deu dinheiro para vir embora foi meu pai. Eu fui estudar fora, estudei em Telêmaco Borba, cheguei lá, briguei com a diretora, porque eu queria usar coturno em sala de aula, ela queria que eu usasse tênis. Eu acabei brigando com ela. Aí arrumei minhas malas, fui embora para Ibaiti. E chegando em Ibaiti, eu terminei o 2º grau, quando eu vi na televisão que estavam admitindo policiais femininas na corporação. Eu nem na minha formatura eu fui. Eu só cheguei em casa, troquei algumas peças de roupa da mala, peguei o ônibus, cheguei a Curitiba, eu não sabia nem atravessar a rua, tinha medo. Porque Sapopema é um lugar muito pequenininho, hoje tem 7 mil habitantes lá, hoje. Aquele tempo tinha menos. Muito. E então, eu vim abrindo picada. Eu fui o primeiro pelotão de mulher da Academia Policial Militar, né? Anteriormente a nós teve um pelotão de sargentos, já entraram como sargento, mas fizeram a escola no Colégio da Polícia Militar. Na Academia de Polícia, nós somos o primeiro pelotão. Então, foi 9 meses de curso, 9 meses presa, porque eu não sabia me comportar como militar, né? E eu fui aprendendo as duras penas. Na base da pancada. Na base da bordoada. Mas eu cresci com isso. Eu era filha única, muito adulada, né? Muito princesinha do papai, e acabei fazendo um curso e virando gente. Eu devo muito à polícia. Eu virei gente por conta da polícia. Porque se eu me criasse daquele jeito lá, eu não sei o que ia dar, né? Porque eu andava o dia inteiro com um estilingue no pescoço e brincando e dando pelotaço por todo canto. Gosto muito de passarinho, mas naquele tempo a gente brinca. Claro que eu não acertava, né? Mas a gente brincava. Tânia, a sua história hoje, se você pesquisar primeiro no Google, vai aparecer um currículo gigante sobre seu combate à pedofilia. Realmente isso é... Eu queria já até aproveitar que você comentou no início
Hoje há algum preparo da polícia? Tipo, há um pelotão específico, uma delegacia específica para isso? A Secretaria de Segurança Pública tem algum lugar específico só para pedofilia? Não tem. Eu aprendi a combater a pedofilia porque o Espírito Santo de Deus me capacitou. Porque capacidade mesmo eu não teria nenhuma, e se eu fosse escolher, eu não escolheria trabalhar com pedofilia, porque é muito triste. Eu acho que o psicológico deve arrebenta. A sorte que eu sou uma pessoa assim que Deus me ajuda muito nesse sentido, porque senão eu já tinha pirulitado. Já não sou muito certa mesmo, né? Eu já tinha pirulitado, porque é muito difícil. Quando eu acho que eu já vi tudo, eu pego coisa pior. Eu imagino. Sargento, e como que funciona, né? Uma carreira tão brilhante na polícia, você hoje está dentro da política e atuando já, né, como vereadora, agora está lançando como deputada, e se Deus quiser, nós precisamos de uma mulher para nos representar, principalmente os nossos filhos, as nossas crianças, né? Como que é estar na política atuando com essa pauta, com esse assunto? Então, eu entrei para a política por causa da pedofilia. Eu não falo de pedofilia porque eu estou na política. O que muitos candidatos falam. Eu tenho visto vários candidatos defender a pauta da pedofilia, falar de pedofilia. Falam de 2 em 2 anos quando são candidatos. Passou isso, esqueça. E não fazem nada. Eu entrei na política porque eu vi a falta, a dificuldade que eu estava tendo na questão de políticas públicas. Nós não temos nada que proteja a criança e que seja eficaz. Porque mesmo quantas vezes eu pedi para alguém fazer alguma coisa, mas quem trabalha na frente, quem trabalha na linha de frente disso, sabe as necessidades que a gente tem e o quanto é carente de políticas públicas. Não tem. Eu, como vereadora, para você ter uma ideia, como vereadora, eu fiz um projeto de lei que pedia que a pessoa que fosse julgado, condenado, cumprisse pena por pedofilia e saísse por bom comportamento, que é normal, ou com tornozeleira eletrônica, ficava proibido de dirigir van de transporte escolar de criança e adolescente. Sim, justo. Não foi aprovado. Não foi aprovado, me negaram. Não passou nem na Comissão CCJ. de Justiça, na CCJ. Não passou. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo aí, e se fosse teu filho, você deixaria ele ser transportado por um cara que foi condenado por pedofilia? Porque o pedófilo está onde a criança está. A profissão dele vai ser ligado aonde ele possa ter contato com criança. E se ele tiver chance, ele vai tocar, sem dúvida nenhuma. Senhora que pegou a Interpol, pelo que a gente vê em filme, em outros países eles têm uma mancha no mapa, né, distinguindo onde está pedófilos e estrupadores, correto? Sim. O Brasil há esse registro, não há? Você está brincando, né? Tipo, se meu vizinho for um pedófilo, eu não sei. Não vai saber. Nos Estados Unidos funciona da seguinte forma. Por exemplo, o cara foi julgado, condenado, cumpriu pena. Cada estado é uma pena. Tem estado que é letal, tem estado que é cadeira elétrica, tem estado que é 20, 30, 40 anos. Tá, cumpriu pena, saiu. Se ele for se mudar, digamos que ele venha para um bairro como esse aqui. Primeiro, ele tem que avisar a polícia. Segundo, ele não pode morar próximo à escola, creche ou lugar, praça onde tem playground e criança brincando. Se for um lugar próximo à escola, onde seja caminho das crianças, ele já não pode. Outra coisa, vai uma equipe de policiais de casa em casa na vizinhança, dizendo que naquele local reside um pedófilo. Quando é dia das bruxas, que é agora no mês que vem, dia 31, é dia das bruxas, eu digo que é aniversário da Gisele, que trabalha comigo aqui. E ela tá ali, ó. E ela tá ali. No dia das bruxas, no dia das bruxas, dia 31. Nesse dia, o pedófilo tem que se apresentar uns dias antes, tem que se apresentar preso na delegacia e ele fica encarcerado uns dias antes e uns dias depois. Porque lá, eu estive lá nessa época do ano e eles festejam muito isso. Sim. Em tudo quanto é lugar. No comércio, nas casas. E é a criança realmente na rua lá, né? A criança na rua. Ela vai de casa em casa,
pedir doce, elas falam em travessura. É umas coisas assim que para eles é uma tradição assim muito presente. Então, nessa época, se eles não se apresentarem presos, aí eles vão ficar encarcerados por muito tempo, eles vão ser levados mesmo, a polícia vai lá e pega eles e leva, e daí eles... E lá funciona, né? E lá funciona. E, sargento, você que trabalhou com inúmeras classes sociais, onde que está inserido? Onde você viu mais o pedófilo inserido? Na classe A, B, C... Em todas as classes. Não tem saldo disponível para saque, não tem mansão, não tem arranha-céu, não tem invasão. O que nós temos percebido ao longo dos anos foi o seguinte, que nas famílias mais ricas, mais abastadas, né, onde eles têm digamos, um saldo disponível para saque bom, onde a criança não dorme com fome, onde ela tem uma suíte na casa dela, uma família rica, nós quase não ficamos sabendo, porque daí o médico é da família. O médico é muito bem pago, e o artigo 245 do ECA ele não coloca em ação. O que ele faz? Ele atende a criança e ele encaminha para um psicólogo, se for o caso, o qual também vai se calar e não vai denunciar. E não há interesse das famílias ricas ou das famílias que têm o nome tradicional de ter o nome do sujeito, do jaguara, na mídia. Porque ele é tão jaguara quanto qualquer outro que abusa de criança. Nas famílias pobres, nós ficamos sabendo mais porque elas são mais próximas. As casas dos ricos são mais isoladas, com muros e com espaço maior, os vizinhos não escutam o pedido de ajuda da criança. Os pobres moram mais próximos, e existe daí os discos de denúncia que eles pedem ajuda, que eles denunciam. Mas não tem classe social, é tanto rico quanto pobre. O jaguar ele está inserido em todos esses locais. Não tem essa de, não, porque é religioso, porque ele serve a Deus em uma determinada igreja católica, evangélica, ou no centro espírita, ou ele é ateu, ou ele é famoso e está sempre na mídia, ele não é pedófilo sim, ou ele é anônimo, ou é rico, ou é pobre, ou anda a pé, ou anda de carro importado. Não tem classe social. E outra coisa que me preocupa bastante, ele ama a vítima como filho, como neto, como sobrinho, como afilhado, ou ele não gosta da criança, não tem sentimento por ela, porque é amiguinho do filho, ou apareceu lá de vez em quando. Outra coisa, encara isso como, eu acho que hoje os direitos humanos defendem muito exatamente porque bate muito que é uma doença. A senhora, ao seu ver, é uma doença? Olha, se eles acham que é doença, eu vou mandar eles levarem para a casa deles. Eu só espero que eles não tenham criança. E se isso for doença, eu tenho a cura. Castração química ou pena de morte, vereador? Castração química, não. Castração química é dinheiro jogado fora. Castração química, ao meu ver, não leva a nada. Porque, olha, eu tenho atendido casos ao longo desses 32 anos de senhores impotentes sexualmente que abusam de netos e bisnetos. Com mais de... O mais velho que eu atendi tinha 86 anos. Meu Deus. Impotente. E abusava de todas as crianças. Pena de morte, na minha opinião, não resolve, porque se morrer, vai para o inferno e abusar do capeta. Não adianta nada. Não vai nem sofrer. Não resolve. E outra, nosso país também não é possível a gente pedir a pena de morte. Sim, não existe. Então, eu sou a favor, sim, de uma pena significativa. Isso eu sou a favor. Mas de prender ele mais tempo. E não de essa pena que nós temos hoje, insignificante. Então, nem pena de morte e nem castração química. Tá. Nem uma coisa nem outra. Hoje o Conselho Tutelar, há alguma atuação sobre isso? Olha, Conselho Tutelar, há necessidade de um preparo maior. Uma das coisas que eu defendo é o Conselho Tutelar permanente. Porque, veja bem, o Conselho Tutelar ele fica 4 anos, depois ele é submetido a uma eleição, novamente,
e ele tem direito à reeleição mais uma vez. Então, são duas vezes que ele fica lá. O primeiro ano ele está aprendendo. O segundo ano ele já está começando... Entrar em eleição. E assim, por exemplo, como o voto é facultativo para o conselheiro tutelar, de repente o vizinho vai lá, enche lá um ônibus e leva os amigos, os parentes para votar naquele conselheiro. E aquele conselheiro se elege. E esse vizinho desce o cacete nas crianças. E esse vizinho negligencia com os filhos, com as crianças. Você acha que o conselheiro vai lá notificar ele? Não vai, porque ele só está ali porque o cara pôs ele lá. Então, qual é o meu sonho? E eu vejo que eu fui ter experiência na área de pedofilia depois de muitos anos. Eu fiz pós-graduação na PUC, mas o que eu aprendi mesmo foi ao longo dos 30 e tantos anos aí, atendendo casos de pedofilia. A melhor escola foi a vida. A melhor escola foi os casos que eu atendi, foi o tempo. Foi o tempo, eu faço isso diariamente. E eu acredito que essa seja a grande dificuldade do conselheiro tutelar. Então, o que eu quero para o conselheiro? Que ele faça um concurso público, como nós, da Polícia Militar, fazemos, e, após ser aprovado em todas as matérias eliminatórias, e com psicotécnico, e trazer todas as certidões negativas também, ele não pode ter passagem, de jeito nenhum, e depois um curso. E não é um curso valita, é um curso de pelo menos um ano. Porque ele tem que saber tudo sobre o ECA, tudo sobre os direitos e deveres da família e qual é o papel do conselheiro, para ele meter os pés pelas mãos. O que nós estamos vendo hoje? Conselheiros que não sabem realmente o papel deles, não são todos. Nós temos muitos conselheiros bons, que são estudados e que vão atrás das informações, mas nós temos muitos que fazem coisas que não... Por exemplo, há um abuso sexual em casa, eles abrigam a criança. Quer dizer, a criança está sendo punida duas vezes. Primeiro, furtar a inocência dela, porque o jaguara lá meteu a mão nela. E segundo, ela tem que sair de casa e ir para um abrigo. E o jaguara fica lá, bem refrestelado. E o que me preocupa mais nessa situação é que 90% das mães são coniventes. 90% das mães são tão jaguara quanto os agressores das crianças. Tá sabendo o que está acontecendo e finge que não vê. Finge que não vê. Para ela é melhor ter o jaguar ali que sustenta ela. 20% dos casos de pedofilia é com o pai, 67% é com o padrasto. Aí tem uma outra porcentagem que vem avô, tio, padrinho, enfim. Muitas vezes já vem dentro de casa mesmo, né? Pedófilo doméstico e com ligação doméstica. Então, o índice é assustador. E agora, o que me assusta mais, eu sou mãe. Por causa dos meus filhos, eu pego fogo com a mão. Cara, eu tenho uma filha de 10 anos. Só da senhora me falar isso, sobe meu sangue, me dá raiva. Eu imagino... É por isso que o sobrenome é Tânia Guerreiro, porque é uma guerreira mesmo para ter que aguentar isso, porque eu não aguentaria, não. Sargento, e em relação às mães, né? Porque as mães também ficam à mercê de uma sociedade hipócrita, né? Que fica condenando a mulher. Graças a Deus nós conquistamos muita coisa esses anos. Mas, por exemplo, nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, que é usada como exemplo. Referência, né? Que apoio que essas mães muitas vezes precisam ter? É ligada à Casa da Mulher Brasileira? Para onde corre, né? Quem está nos assistindo, a senhora poderia até falar um pouquinho sobre isso. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um lugar onde eles acolhem a criança, acolhem a mulher, acolhem a criança. E eu estive também aqui em Colombo, que o prefeito está fazendo um excelente trabalho, a primeira-dama ali também, até pet. Porque, assim, o pedófilo, quando a criança começa a dizer não para ele começa a ameaçar. Ele ameaça, inclusive, os pets. Muitas vezes a criança cede para proteger o cachorrinho, o gatinho dela. E nesses lugares, pode levar o pet. Então, é uma excelente...
Olha, nós estamos engatinhando ainda. Nós estamos engatinhando ainda na questão da pedofilia no nosso país. Eu já estou andando a passos largos há muitos anos e eu estou gritando no deserto. Eu estou enxugando gelo há muitos anos, por isso que eu entrei para a política. A primeira coisa que a senhora fará quando eleita, a deputada federal? Transformar a pedofilia em crime. Exato. Botar essa cambada de vagabundo, de jaguara, de sem vergonha, 30 anos presos, sem direito a saidinha. Porque o que acontece hoje? O jaguara do pedófilo cumpre uma pena insignificante. E isto que até 2009 ele cumpria de 6 a 10 anos no artigo 213 do Código Penal, que era estupro, que dizia lá para o homem que mantiver relação sexual com mulher, pênis, vagina, com penetração, pena de 6 a 10 anos. Quer dizer, tinha que ter a penetração. Se essa criança tivesse, se essa menina tivesse 2 meses ou 50 anos, é a mesma coisa. a pena era de 6 a 10 anos. É brincadeira isso. Aí, em 2009, entrou o 217A, que diz lá, se a vítima tiver menos de 14 anos, aí entra menino também, a pena é de 8 a 15 anos. Então, a pedofilia não significa só a penetração pênis, vagina ou pênis, ânus. Se à distância ele exibir os órgãos genitais para ela, se ele se esfregar nela, se ele passar a mão por cima da roupa dela, é pedofilia. Se ele dá a ela acesso a material pornográfico, é pedofilia. Mas a pena é insignificante, porque basta um toque para destruir a vida da criança. Não há necessidade de haver a penetração. Não precisa. Outra coisa, vemos hoje muitos traficantes de vídeo, né? Que é os que traficam esses vídeos na internet. Principalmente hoje, é claro que é muito restrito, mas para quem sabe mexer e tem acesso, a Deep Web é realmente a Deep Web manto deles. A Deep Web é uma fonte de renda. Só deixa eu concluir. Por que eu quero 30 anos pro jaguara vagabundo? Para que quando ele sair, quando ele retornar para casa, o filho e a filha que ele abusava esteja 30 anos mais velho e pronto para encher ele de bordoada caso ele venha tocar. Porque o prazo para ele agir depois de liberto é dentro de 48 horas. E hoje o pedófilo pega uma pena insignificativa porque ele tem residência fixa, porque ele tem emprego, porque ele não tem antecedentes criminais. Ele é réu primário. A lei protege ele. Ele vai para a penitenciária e não fica junto com os outros presos. Ele fica separado. Ele entra no seguro. Há quem diga que ele vai pagar, vai vir a mulherzinha. Não vai, porque ele vai ficar com os estupradores, os Duque 13. Exato. Aí ele vai lá e fica quietinho lá. Ele não é louco nem nada de liderar a rebelião, porque em rebelião quem morre primeiro é eles. Então, em 2 anos, ele sai por bom comportamento, já começa na saidinha. Com direito a Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, Páscoa. Datas significativas para sair em casa. Sabemos bem. Vai quinta e volta segunda. E respondendo a tua pergunta, deixa eu só concluir. Eu quero ele 30 anos preso e ele vai ter que se sustentar e não vai ter saidinha porcaria nenhuma. Me tira uma dúvida. Hoje a pena máxima no Brasil, não há um limite, né? Você pode dar 300 anos de cadeia para uma pessoa. Mas vai cumprir 30. Mas vai cumprir sempre os 30, né? Vai cumprir 30. Eu vi esses dias, há poucos meses atrás, o tal do maníaco do parque. Lembra da época de 90? Meu Deus. O cara acabou de sair, porque cumpriu os 30 anos. Eu falei, é brincadeira. E vai agir novamente. E vai, com certeza. Deep Web, me respondendo responda. a tua pergunta. Deep Web é uma fonte, como eu disse, de renda para muitos. Agora, na pandemia, eu recebi eu recebo muitas coisas assim, como denúncia. Eu recebi um vídeo de um pai que ele pegava a criança, a cabecinha da criança, eu acredito que ela tivesse uns 4 meses, e ele com o pênis na boca dela, se masturbando, ele ejacula. E aquela criança chora porque ele machuca ela, aí ele ejacula, ela chora, ela se afoga, ela tá roxa, ela tosse, e ele tá ali com o pênis na boca dela. E ele vendeu isso por R$24 mil. Meu Deus. Então, isso ele fez agora, isso que caiu nas redes sociais. Além desse, eu tenho recebido muitos vídeos.
Os vídeos, as fotos valem de 500 a 5 mil reais na Deep Web. Foto de criança nua, de criança mostrando as partes íntimas, de homens penetrando em criança. E o vídeo vale de 5 mil até 120, 150 mil, dependendo do conteúdo. E na Deep Web, eu tive a oportunidade uma vez de ter uma informante que era da Deep Web. E ela me mandou uma relação de pessoas que estavam, e eu entreguei para a Polícia Federal. Então, ali tinha todos os tipos de gente, desde pastores, padres, dona de casa, pedreiro, juízes, promotores, policiais, artistas, todo tipo de classe social que você possa imaginar tinha. Quando eu era do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, nós trabalhávamos infiltrados. Me responda uma coisa. Vereador, vendo tudo isso, não dá vontade de matar, não? Porque, cara, pelo amor de Deus, eu não serviria pra ser polícia, não. Porque, cara, se eu tenho que prender um cara desse, eu não prendo um cara desse. Eu prefiro matar ele e ser preso. Eu não posso ser polícia. Olha, eu atendi um caso uma vez que ela disse pra mim, olha, se fizer isso com a minha filha, vai ter 2 carros na frente da minha casa, uma viatura e o carro do ML, um camburão e o carro do ML. Que prenda. Mas assim, eu acho que morrer para esse cara é pouco, porque ele vai abusar do capeta no inferno, ele não vai dar sossego pro capeta. Eu acho que morrer é pouco, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E ele para em 2 ocasiões de agir. Ele para enquanto preso e depois de morto. Eu nunca vi um ex-pedófilo. Não existe. Esse negócio de dizer tratamento, olha, eu trabalho com vários casos e trabalhei em outros países também, fazendo palestra, e eu não vi em país nenhum do mundo um laboratório ou um cientista que esteja estudando um remédio para que o pedófilo pare de agir. Porque porque, veja bem, o que atrai o pedófilo é a ausência de pelos, os primeiros pelos nascendo, o seio da criança apontando, da menina apontando, o corpinho dela começando a se formar quando ela se torna menina moça, o menino, a voz engrossando, os músculos. Tem pedófilos que preferem bebês, o bebê mais novo que eu atendi tinha 8 dias de vida. Ah, gente, e ele morreu, o nome dele era Lucas, os pais mataram, o pai e a mãe. Mataram, ele necrosou anos dele. Então, ele começa quando a criança, quando ele desenvolve ali, de repente, um desejo pelaquela criança. Se ele prefere bebês, ele começa quando bebê, e a criança vai crescendo, ele continua abusando. Se ele tem desejo por menina, começando os pelos a ser o menino, ele começa naquela idade, só que ele não para. Depois de adulto, assim ainda ele continua, porque ele tem um domínio absoluto. O que desencadeia ele esse desejo? Porque, veja bem, o pedófilo tem vida sexual normal. Não é que ele só prefere criança. Não. Ele ama a vítima como filho, como a parente dele, né? Como familiar dele, ele ama. E ele trabalha para sustentar, mas ele toca. Então, ele termina de manter relação com a esposa, ele vai lá no quarto da criança. Meu Deus. Se esfregar nela e se masturbar. A última coisa que o pedófilo doméstico faz é penetrar. Mas ele penetra. Menina anal. E, às vezes, ele leva muito tempo até que faça isso. Então, assim, o pedófilo... O que atrai ele, além de tudo isso que eu já falei, é o fato da criança não saber o que está acontecendo. A inocência dela, sem saber se aquilo é uma brincadeira, se aquilo é uma agressão. E depois que ela percebe o que é aquilo, é o pavor dela. Então, você vê, são 2 coisas, a inocência e o pavor, que é o que desencadeia esse desejo. Porque ele tem uma vida normal sexual. Sargento, eu fico pensando aqui, né? Nós falamos da mulher. Imagina a mulher, mãe, dentro de casa, também que tem que não quer ver muitas vezes, né? Vamos falar de droga. Muitas mães convivem com o filho, o usuário, porque não quer ver que o filho está usando droga. Então ela se ilude.
para que isso, por um momento, ela é ingênua. E como que faz a mulher nessa situação? Olha, a maioria finge que não vê. Eu tenho casos de mães que culpam a criança. Ai. Que culpam... Há casos de mulher pedófila? Tem, muito. Tem? Tem, mas muito. Não tanto quanto homens. Os homens são 90%, mas 10% são mulheres. Eu atendi vários casos de mães, avó. Meu Deus. Não faz muito tempo atendi uma caso de avó pedófila. Tem sim. E elas abusam. Teve uma que ela comprou um pênis na casa de sex shop e ela introduzia nos 2 filhos dela. Meu Deus. E teve o caso de uma que introduziu uma banana verde na filha de 6 meses. E faz sexo oral. A criança tem tendência a sugar, ela introduz os órgãos genitais na boca da criança. Tem mulheres pedófilas? Sim, tem sim. E tão jaguara quanto os homens. Nossa. E se passam por boas mães. E o que mais é difícil é você reconhecer essa jaguara desse pedófilo. Eu sou revoltada, para você que está me ouvindo, pode não gostar do que eu estou falando, mas eu sou revoltada com as coisas que eu vejo. Por isso que ninguém da Polícia Militar do Paraná quis assumir. Eu fiquei 35 anos lá, alguém poderia ter assumido o meu lugar. Mas ninguém quis fazer isso. Realmente. Se a gente falando aqui, fica um clima pesado. Nossa Senhora. Porque ao mesmo tempo que a senhora fala, vem a imagem na nossa cabeça. Sim. E isso, nossa, dá raiva, dá ódio. Eu tô tremendo, porque só de estar conversando não dá pra... E nós precisamos. É algo muito forte. Nós precisamos, Renato, uma mulher... É um assunto que tem que ser falado. Para representar, é um assunto que tem que ser colocado, entendeu? Principalmente, é caso de polícia, não tem outro jeito. Inclusive no ambiente onde a maioria é masculina, né? A Polícia Militar? Sim. Sim, e dentro da política também. Dentro da política também. Então, nós precisamos de um símbolo de uma mulher que foi a primeira, né, da inteligência da polícia e hoje precisa ser a primeira para nos representar, principalmente nesse assunto. Eu sou a primeira mulher da Câmara Municipal de Curitiba militar. E se Deus abençoar, eu vou ser a primeira mulher do Paraná lá em Brasília, sendo deputada federal. Exato. E tem que levar essas pautas mesmo. E olha, a minha pauta vai ser essa. E deixa eu mandar um recado pro pedófilo. Teu voto eu não quero. Tá vendo, vagabundo? Teu voto eu não quero, pedófilo. Porque se você votar em mim, não tenha dúvida que eu vou te pegar. Boa! Sim, é bom. Karine? Eu gostei muito, né? Inclusive, eu fiz uma colinha, sabe? Sargento, me perdoe, mas olha só. Com você, pedófilo, o sistema é bruto, a chapa é quente e a tolerância é 0. Tem segundo termo para pedófilo, sargento? Não, você só não colocou que a pistola é Glock. Ai. Aí. Sistema bruto, chapa quente, tolerância 0 e pistola Glock. E não tem segundo, não. Então, para você, mulher que está nos assistindo, é mãe, tia, avó, por favor, olha só, nada de pedir votos, né, Renato? Mas uma mulher com esse... Não, que isso. Com esse currículo... Aqui pode fazer propaganda, sim. Propaganda, não, então lá vai o meu número. Aí, ó. É a cura por pedófilo, 4438. 4438. 4438. Vereadora, hoje lá na Câmara, sabemos que... Trabalhei na Câmara, senhora vereadora hoje, sabendo que é muito limitado, né? O que um vereador faz. Eu costumo falar que realmente o vereador deveria ter mais poder. Então, sabemos que muitos só atuam em fazer lombada e placa em nome de rua, tá? Infelizmente, acontece em muitas câmaras, não é só aqui. Ali, conseguiu fazer alguma coisa que realmente pegue esse nicho? Olha... Nós, semana passada, foi aprovado um projeto, não é só... eu estava junto, mas é da Flávia Francischini, da Amália Tortato e do... Do Dalton? Não, o Dalton não estava. Mais um, que eu não me lembro agora. Nós fizemos um projeto de lei, e foi aprovado, que é sobre crianças desaparecidas.
Nos Estados Unidos tem um sistema que é muito legal. Uma menina chamada Amber desapareceu nos Estados Unidos alguns anos atrás. E ela estava andando de bicicleta na frente da casa dela. Passou uma caminhonete, pegou ela e a bicicleta ficou. Um vizinho viu. Uma pessoa que passava na rua, nem sei se era vizinho, viu, mas não se ligou. E dias depois, o corpo dela foi encontrado em um córrego, em um riacho, com sinais de estupro, e até hoje não se descobriu quem fez isso. Daí, aí toda a TV, todo mundo falando na época, né, que a menina tinha desaparecido e tal, foi a notícia assim, dada com muita frequência lá. Aí uma mulher ligou para a rádio e disse: por que vocês todos os dias dão a previsão do tempo? Por que então vocês não fazem um sistema? Vocês mandam para a gente no celular, na TV, toda hora a previsão do tempo. Por que vocês não mandam, então, fotos de crianças desaparecidas? Aí, então, foi criado, baseado nesse caso desta criança, o sistema Amber, que leva o nome da criança. Então, em tempo real, lá, se uma criança desaparece agora aqui, em tempo real, aonde você esteja, no teu celular, no teu escritório, você vai receber a foto da criança, os dados dela, e as fotos dela, para que você, caso você encontre ela, você avise a polícia. Lá aparece até na caixinha do leite, né? Mas aqui nós fizemos também. Eu trabalho com criança desaparecida desde que o Guilherme Caramês desapareceu. Então, aqui nós colocamos na conta de luz, de uma época, no pedágio, quando tinha pedágio aqui na Rodonorte, todos os tickets do pedágio tinha atrás ali a foto da criança. A Natura colocou no catálogo de perfumes dela também a foto das crianças, tinha na sacolinha do Condor também, uma época. Então, nós fizemos, porque quando começou a desaparecer criança aqui, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Sim. Nós não tínhamos a internet avançada como nós temos hoje, né? Não tinha evoluído tanto assim. E então, nós fazíamos cartaz e colávamos no comércio, né? E a Copel até nos ajudou também, né? Mas agora nós aprovamos, só que por enquanto é só a polícia que vai receber em tempo real. Mas nós avançamos pelo seguinte: antigamente uma criança desaparecia e a polícia dizia: não, nós temos que esperar 24 48 horas. Mas desde 2006 foi aprovado e está no artigo 208 do ECA, a busca imediata ao desaparecido. Então, até 16 anos, a criança, ou qualquer idade se tiver deficiência. Evoluímos um pouco, mas nem todos sabem dessa informação. O que nós queremos agora é transformar isso a nível de Brasil. O projeto Amber, nós queremos transformar a nível de Brasil. Desapareceu uma criança, queira ou não, você estando com o teu aparelho ligado, você vai receber a foto da criança desaparecida. Não, seria perfeito. Então, veja bem, nós queremos isso, nós queremos o Conselho Tutelar Permanente e nós queremos a tipificação de pedofilia no Código Penal com pena de 30 anos, para essa cambada de vagabundo ficar 30 anos guardado. A senhora pegou aquele caso eu acho que foi na época de 2000 ali, da menina da rodoviária? Trabalhei no caso da Raquel Genofre, Trabalhei, inclusive eu fiz um podcast agora, nós gravamos 8 episódios, vai mês que vem, né, Tati, pro ar. Isso que fim deu, porque nem eu me lembro. Dá uma refrescada, nosso a Raquel Genofre, ela descia do ônibus ali na Rui Barbosa, ela atravessava ali a Rui Barbosa, atravessava Voluntários da Pátria. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 9 anos. E ela ia para o Instituto de Educação ali, que é pertinho. Quando ela desapareceu, eu trabalhei nesse caso. A última imagem que eu tive dela, ela olha para atravessar Voluntários da Pátria. Olha para ver se não vem vindo o carro. Até ali, nós tínhamos a imagem dela, dali para frente não mais. Quando eu trabalhei nesse caso, eu disse, quem pegou essa... E daí nós conversamos com o motorista do ônibus, porque ela pegava no mesmo horário. E quase sempre eram os mesmos motoristas, os mesmos cobradores, o mesmo pessoal. E ela era muito
muito conversadeira, ela conversava com todo mundo, muito extrovertida, muito simpática, e todo mundo gostava dela ali. Mas ela vinha sozinha. E eu entrevistei a mãe dela nesse podcast agora. Nesse podcast que vai ser exibido na RIC TV Record, no mês que vem. Quando eu atendi esse Quer cara... falar o nome do podcast? Pode falar. É até bom, porque eu quero acompanhar. É podcast da RIC TV Record. Da Record mesmo, né? Da Record. É uma plataforma que tem lá. Tem vários casos, tem casos terríveis ali que a gente entrevistou. Então, na época, nós fizemos muita investigação a respeito. Trabalhamos muito no caso dessa menina. Apareceu muitos suspeitos, mas eu era de serviço de inteligência. Naquela época, a gente fazia investigação profunda sobre isso, mas levava a nada. E eu disse na época, o pedófilo que pegou essa menina é o pedófilo alheio. Porque nós temos 7 tipos de pedófilo comuns no nosso meio. Família, amigos, vizinhos, igreja, sociedade. E o pedófilo alheio, porque o levantamento que nós fizemos com a família da Raquel, ela era uma menina muito esperta e preparada. Então, para a família era impossível ela ter ido com alguém. Mas o pedófilo alheio, ele é astuto como todo pedófilo. Primeiro, ele ganha a criança, mas ele não ganha assim. Ela era, por exemplo, ensinada a não falar com estranho. Ele ganhou a confiança dela. Ele ganhou a confiança. Eu sabia que alguma coisa tinha ali. E ele era porteiro. Então não foi um rapto, né? Não. Para se caracterizar o rapto, teria que ter ali o sequestro, teria que ter o pedido de resgate. Nós nunca tivemos de nenhuma criança pedido de resgate. E também nunca soubemos que era para tráfico de órgãos. A gente nunca soube disso. Falava-se muito, né, naquela época. Na época falava 91, 92 e depois, mais tarde, nós tínhamos uma criança a cada 2 meses levada, né? Nós desmantelamos pelo menos 3 quadrilhas, nós do Serviço de Inteligência, da PM, né? E eu era a única mulher no Serviço de Inteligência na época, então eu ficava com essa parte das investigações. Quero pegar um gancho. Eu sou de 89. Lembra da gangue dos palhaços que tinha em São Paulo? Que sequestrava as crianças com a Kombi e tirava os órgãos e vendiam? Eu não sou tão velha assim, mas eu lembro. Eu fui perseguido por eles. Eu tinha 6 anos de idade quando pararam na minha rua e os palhaços vieram atrás de mim. Eu lembro, é nítido na cabeça. Se não fosse eu correr, hoje eu não estaria aqui. Você está vendo como é que é? Você sabe quanto tempo uma criança desaparece em público? 40 segundos. É muito rápido. Em 40 segundos você perde. Eu lembro de tudo. Eu lembro da Kombi, eu lembro dos 3 tipos de palhaço certinho. E você estava sozinho na rua? Era a festa da minha irmã. Nós estávamos brincando de esconde-esconde na rua. E eu fui me esconder na rua. E já era noite, claro. Lá em São E Paulo. eu morava em periferia. E a rua era um T. Era sem saída, mas lá em cima era direita e esquerda. Eles pararam na rua de cima, bem no meio da rua, dando para visão para baixo, onde eu estava, escondido atrás de uma árvore. Desceu 3 palhaços. Um ficou andando atrás do outro com a mão assim, sabe? E um veio descer na rua. E eu parei e congelei, né? Fiquei olhando. Eu acho que é uma coisa normal que toda criança iria fazer, né? Ficar palhaço, olhando. chama atenção. A hora que chegou muito próximo, que eu percebi que deu um estralo na minha cabeça, eu comecei a correr e entrei em pânico. Eu corri para a festa, entrei dentro da festa de casa e parei no sofá e entrei em estado de choque. No outro dia que eu fui começar a me tocar e lembrar e comentar com a minha mãe. Não deu pouco tempo, começou a sair no jornal. A gangue do palhaço São Paulo que estava sequestrando as crianças e roubando os órgãos. Nós temos recebido no nosso Instagram. Falar nisso, vocês que estão me acompanhando, entrem no meu Instagram. Sargento Tânia Guerreiro, eu tenho um TikTok, porque eu sou jovem, né? Praticamente um feto, famosa. Nós estamos recebendo como denúncia no nosso gabinete, nas redes sociais, mulheres aqui em Curitiba e região metropolitana que se apresentam nas escolas com o nome completo da criança para buscar as crianças. Eu até fiz um alerta essa semana. E que também nas ruas, e mulheres
comuns, assim, não são Sim. com cara de bruxa, né? Olá. Dia das bruxas, olá. Elas, assim, elas se aproximam de mães que estão ali com 1, 2 filhos e se oferecem para ajudar. E some com a criança? E some com a criança. Meu Deus. A gente está fazendo o alerta, elas não conseguiram levar ainda, mas a intenção é essa, e elas querem, e daí chegam nas escolas. Então, por favor, você que está me ouvindo, se você não puder buscar teu filho na escola, já avisa as escolas, que eu sempre falo, se eu não puder ir buscar o meu filho, eu peço para alguém ir, digamos, mas eu ligo para a direção da escola, mando a foto, mando uma cópia do documento. Excesso de zelo nunca matou ninguém. Exatamente. Não é porque eu sou militar que tem que se fazer isso. O bem maior teu qual que é? É tua filha. Exato. Você acabou de dizer. E a responsabilidade da escola também, né? Sargento, a escola não pode liberar, gente. Não, mas olha, esses dias eu faço parte também de um grupo de fiscalização de creche do Ministério Público me colocou. Mas esses dias nós fomos com uma amiga para pegar uma criança, o neto dela na escola. Então eu fiquei dentro do carro enquanto ela desceu. Naquela pré-escola, que é da prefeitura, de um CEMEI, os pais pegam a criança dentro da sala de aula. E a professora só entrega para o pai ou para o responsável, que é cadastrado. Tá, eu estava dentro do carro esperando e eu vi uma menininha de uns 4 anos atrás do carro. Eu vi que ela estava pronta para atravessar a rua e não tinha um adulto com ela. Eu desci do carro. Eu falei, você quer atravessar a rua? Ela falou, quero. Eu falei, aonde você mora? Ela apontou com o dedinho, eu falei, eu vou te levar. E ajudei ela a atravessar a rua, porque era uma rua não com muito movimento, não era uma via Mas rápida. com uma menina de 4 anos. Mas era uma rua que passava carro. Sim. E, inclusive, ela estava atrás do carro. Se viesse outro carro, não ia ver ela. E também não ia dar tempo de frear, porque não passavam também a 10 por hora. Aí eu peguei na mãozinha dela, como ela apontou do outro lado da rua e tinha um grupo de mulheres, eu julguei que podia ser a mãe dela. É claro que eu não ia entregar ela se a mãe não me desse algumas características da criança e eu não pegasse a identidade da mulher, enfim, e desse uma geral nela, né? Uhum. Aí, eu cheguei do outro lado da rua, aquelas mulheres que estavam ali, eu perguntei, vocês conhecem? Não. Meu Deus. Aí ela apontou pro final da rua e eu fui com ela até um pedaço e falei, não, vamos voltar. E ela estava com... Assim, tipo, eu não me lembro se era o uniforme, o que identificava a escola, mas ela só tinha... um papel na mão. 4 anos de idade. Um papel. Uhum. Imagina. Aí eu catei a menina, voltei para a escola e fiz escândalo. Tá certo. Tânia Guerreiro. Entrei já berrando. Depois até me arrependi porque eu assustei a menina. Mas eu fiquei tão indignada, eu falei, cadê a diretora dessa escola? Ela já tinha ido embora. Tinha ali uma funcionária. A funcionária disse, não... Esta criança, ela estuda aqui, sim. Aí a professora havia entregue para o avô. Olha Isso tudo, gente, eu acho que levou o quê? Eu acho que uns 10 minutos. Porque daí eu atravessei a rua, eu parei para conversar com as mulheres, eu fui até a metade da rua, voltei segurando a mãozinha dela devagar, porque os passos dela eram pequenos, atravessamos a rua, entrei na escola... Conversei com a secretária, conversei com a professora, saímos fora da escola. O que aconteceu? O avô veio buscar, saiu. O carro dele 4 portas, ele costuma vir pegar a criança. Meu Deus, esqueceu. Ele dá a volta no carro, senta, ela abre a porta, entra, ele pega a mala dela, entra no carro, ela abre a porta, entra e ele passa... em uma mercearia, uma banquinha, comprar doce para ela. Quando ele chegou na banquinha, que ele desceu e comprou o doce, quando ele voltou, ele viu que ela não estava ali. Meu Deus. Até então, ele não tinha percebido que ela não estava... Uma criança de 4 anos para abrir a porta de um carro, que é pesada, entrar e fechar a porta, e ele não viu. Ainda ficou bravo comigo.
Porque daí eu falei, escuta, o que você tem na cabeça? Primeiro, mesmo que ela tenha, que ela faça isso, você vai deixar a menina sem cinto? Você vai deixar a menina sentada no banco aqui? Ela tinha que estar numa cadeirinha. 4 anos, ela tinha que estar numa cadeirinha com o cinto. Que falta de responsabilidade. Onde é que já se viu? E ele achou ruim comigo. E ela chorava, e daí eu acabei chorando também, né? Porque eu sou chorona. E daí o que ela fez? Para me agradar, ela deu o papel que ela estava na mão, que era um desenho que ela tinha feito. Eu fiquei com tanto dó. Mas olha, eu fiquei no veneno com isso. Dá uns tapas no velho. Ô, velho! Sem Foda. juízo não pode dizer que ele é, mas certo tá caduco, porque onde é que já se viu ele fazer um negócio desse com a criança? Depois dessa não pega mais o neto. E outra, gente, e se fosse um pedófilo que tivesse ali? Não, pior, sim. Ele caiu bem na mão de quem ainda, menina, né? Que azar do velho. Que azar do velho. Azar do velho. Eu cortei a história da menina, eu quero que, por favor, continue da rodoviária. Da rodoviária. Então, naquela época eu julguei que ela fosse mesmo levada por alguém conhecido. E realmente ela tinha sido. Pelo porteiro. Pelo porteiro ali do local. Ele conversava com ela, porque ela conversava assim. Uhum. Mas porteiro da onde? Porteiro... Ele era de um dos prédios ali daquela região. E ela passava todo dia. Porque o pedófilo alheio, ele age muito lento e tranquilamente. Hoje ele diz bom dia. Uhum. Amanhã ele diz, você aqui de novo, tudo bem? E assim ele vai. Ele não tem pressa. Ele devia estar fazendo isso já fazia bastante tempo. Né? E ele sabia onde tinha a câmera de vídeo. Ele sabia o local. E outra, na época foi feito um levantamento aonde tinha sido comprado a mala que ele tinha colocado a criança. E nós não localizamos. Não achou, né? Porque ele tinha comprado há muito mais tempo. Esse tipo de pedófilo, ele planeja. Ele faz isso de forma muito lenta e tranquila. E ele faz isso em série, ele não faz isso com a criança só. No entanto, ele caiu depois em outro estado porque ele usou o mesmo modus operandi. Aí, quando ele foi preso, foi questionado porque foi da mesma forma, aí por isso foi descoberto. Então, o que ele fez? Ele levou ela, ele disse a ela que ia tirar umas fotos dela para propaganda, iludiu ela, ele já estava conversando com ela antes dela ser famosa, e a menina de 9 anos, né, tá se iludiu com ele. E aí ele levou ela para um local com essa promessa, estuprou, matou e colocou em uma mala. E ele sabia, porque na roda ferroviária, naquela época, tinha câmera de vídeo, mas não estava funcionando. O pedófilo, ele calcula tudo. Ele é um criminoso que ele não faz as coisas aleatoriamente. É calculista, né? Ele calcula, ele sabe os riscos que ele tem. Sargento, mas na cadeia não é permitido, né? Tanto é que ele separa o pedófilo para não morrer lá dentro da cadeia. Sim. Por que a sociedade protege tanto esse tipo de gente? Direitos humanos. Os direitos dos humanos. E é daí para pior, porque se nós continuarmos do jeito que nós estamos, nós vamos daí para pior, porque estão querendo dizer que é doença. Até uma deputada de São Paulo, que eu não sei o nome, que se eu soubesse eu falava, ela disse que o pedófilo tem que ser acolhido. Então eu falei para ela que da casa dela, leve para casa dela. Se ela está com dó, que carregue para ela. Mães, tias, eu vou apelar, uma apelação. Olha só, nossa sargento entrando, sargento Guerreiro. Qual que é o número, sargento? 4438. Então. Você precisa, é um apelo, porque eu tenho 2 filhos também, fui professora, Renato tem uma filha. Olha que tragédia que é o meio que a gente vive. E hoje a sargento está contando tudo pra gente, dos bastidores. Então, ela precisa estar lá dentro para atuar. Né? Nós temos aí monstros fantasiados de deputados que querem proteger esse tipo de gente. E os nossos filhos, quem protege? É verdade. É isso. E olha, eu vou dizer, não dá para dizer que o pedófilo é um animal, que não dá para ofender os animais, né? O animal não faz isso. Ele é muito pior, né? É um demônio mesmo, essa porra, só pode.
E o que eu tenho visto ao longo desses anos, quando eu atendo um caso de pedofilia, porque para mim não é só o caso de pedofilia ali, eu atendo a família. Porque se existe uma vítima na família, se tem um pedófilo dentro de uma família, tem muita gente abusada. Ele vai abusando, ele abusa da filha dele, da filha, da neta da filha, assim ele vai. O que eu tenho visto ao longo desses anos, que é uma maldição familiar também. Meu Deus. E aí eu atendo a família e ensino como conduzir isso em casa. Como não vitimizar mais a criança. Essa coisa de ficar falando toda hora, contando para todo mundo que foi abusada, ou falando, xingando o cara na frente da criança. Não se toca mais no assunto. E outra coisa, não fica, ai, judiação, foi abusar. Desde que a mãe tira a mesa para você, não precisa lavar teu prato. Uhum. Não precisa juntar os brinquedos que você jogou no chão, porque, ai, pecado, foi abusado. Não. Tem que agir normalmente. Porque não precisa arrumar a cama desde que amanhã arruma, já sofreu tanto na vida. Tem que arrumar a cama. Levantou? Tem que arrumar a cama. Jogou as coisas no chão? Tem que juntar. Tem que manter o quarto limpo. Se tem idade para isso, tem que fazer. Não pode vitimizar mais. Porque o que as famílias têm feito? Tem vitimizado, tem falado do abuso, contado para as comadres, liga no telefone. Quando me ligam para denunciar, eu pergunto, a vítima está perto? Se estiver perto, me ligue mais tarde. Espere ela se afastar ou então fale mais baixo com que ela não escute. Porque você não pode sangrar a ferida dela. Porque cada vez que você fala sobre isso, você arrebenta a criança, né? A memória vem à tona. Né? Agora, o que tem me deixado mais assim indignada, essas mulheres jaguara que saem por aí arrumando marido, trazem para dentro de casa... E às vezes ele vem de olho nas crianças e ela sabe e dá as crianças para ele tocar. Eu já tenho de casos dela manter relação sexual com o vagabundo lá no mesmo ambiente da criança. Meu Deus. Isso é uma baita de uma agressão. E faz isso com naturalidade. E ele exige, porque se ela não estiver por perto, ele não... Gente, eu já vi cada coisa nessa vida. Eu imagino. Sabe, é tão revoltante. Eu sou mãe, eu criei meus filhos sozinha. Eu não aceito nem que olhe torto por meus filhos. Sabe, hoje eles são moços já. Já se defende. Já se defende, mas eu e minha Glock também estamos na área. Considerações finais... Gostaria que você deixasse uma mensagem para nossa mulher, para um homem que vai votar e precisa decidir o seu voto, que nós estamos aí na reta final. Olha, se você quer defender a tua família, se você não aceita o pedófilo, se você quer me ajudar a botar essa cambada de vagabundo na cadeia, porque não pense que os outros vão fazer isso. Eles vão falar agora. Você pode assistir o horário eleitoral. A quantidade de coisa boa que fala. Tem gente boa lá? Tem. Mas, para defender a criança, eu acho que não tem outro nome. É 4438, Sargento Tânia Guerreiro. 4438, 4438. É nesse clima que encerramos. Agradeço a todos que assistiram, compartilhem. É um assunto que tem que ser colocado em pauta e tá aí. Tânia, muito obrigado de coração. Foi um papo extraordinário e um aprendizado, principalmente para mim, cada dia aprendemos mais. E com uma mulher experiente que nem você, foi excelente. E eu quero me colocar à disposição para outras vezes que a gente voltar, por favor, a gente dá dicas de como cuidar dos filhos para que eles não sejam abusados e como reconhecer uma criança abusada, porque ela não vai falar que está sendo abusada, perfeito, mas ela vai pedir socorro no comportamento. Como profissional, o médico, o dentista, o professor, o pai, a mãe vai perceber. As portas estão abertas, sempre. Vamos fazer sim um outro bate-papo. Obrigado a todos. A Direita Podcast fica por aqui. Abraço e até a próxima.